Eu acho que existe uma grande necessidade das empresas pequenas e médias entenderem a diferença de faturamento para lucro e caixa. O pessoal normalmente utiliza a prática de que faturamento é quase uma utopia, lucro é, vamos dizer, sonho, e o caixa é a realidade que a empresa tem. Então, na verdade, às vezes uma empresa ela fatura muitos milhões, só que de fato no caixa não tem tudo isso. Uma vez existe uma diferença entre o conceito contábil do que ela fatura e o que de fato entra no caixa do ponto de vista financeiro, isso leva muitas empresas a acharem que estão com um faturamento, com uma condição econômica e financeira muito boa, mas na realidade o que entra de caixa na empresa não é aquela condição financeira efetivamente falando, porque tem que descontar custo, despesa, imposto, investimento, necessidade de capital de giro. Então tudo isso leva a uma visão realista da empresa de quanto que financeiramente ela tem no seu caixa. Por mais que ela fature muito, dependendo da gestão financeira que a empresa apresenta, dependendo do controle que ela tenha em termos de despesa e custo, tributário, essa parte de planejamento tributário, essa parte também de investimentos, de controle de caixa, pode ser que o caixa dela seja pequeno, se comparado ao faturamento. Então, inclusive os próprios bancos, quando fazem análise de crédito, as próprias instituições financeiras, elas analisam o quê? Baseado no caixa, e não no faturamento que a empresa apresenta, que muitas vezes é quase uma utopia, uma vez que tem que descontar toda a parte de custos, despesas, impostos, investimentos e toda a necessidade de capital de giro. Então, tudo isso gera muitas vezes uma falsa ilusão quando você olha só para faturamento. Então, um grande desafio das empresas é justamente ter uma gestão do seu caixa de forma eficiente, se preocupar com contas a receber, o que efetivamente é prudente do que ele vai realmente receber numa situação, num país onde a gente tem um grande índice de inadimplência, nem todo mundo vai pagar suas contas, suas contas a pagar em dia. Então, isso pode gerar um risco de não recebimento, chamado risco de crédito, dela receber o dinheiro efetivamente ou não. Então, a contas a receber pode muitas vezes estar superestimado e não estar deduzindo o que de fato pode o cliente pagar efetivamente. Por isso que as empresas às vezes têm que controlar bem o contas a receber, controlar muito bem o contas a pagar, fazer um bom planejamento tributário, enquadrar a empresa dentro de um regime contábil correto. Será que a minha empresa vai operar no lucro presumido ou ela prefere operar no lucro real? É mais vantajoso? Ou é melhor ela ser simples? Quais são as vedações de cada um desses regimes tributários? Será que eu consigo atuar num regime de lucro real e aproveitar as deduções, as exclusões e compensações que o lucro real me apresenta? Ou seria, de repente, melhor trabalhar no lucro presumido, no regime tributário do lucro presumido, onde eu tenho um percentual de tributação aplicado sobre a receita? Ou talvez minha empresa pode trabalhar no Simples Nacional? Então, todas essas definições no ambiente corporativo, elas são relevantes para poder enquadrar o negócio de uma forma correta, para que eu tenha uma boa gestão econômica e financeira. Envolve contas a receber, contas a pagar, envolve tributário, envolve uma série de movimentações de caixa da empresa que não são vistas quando eu só olho para faturamento. Muitas empresas não sabem sequer precificar o seu produto ou serviço. Por quê? Porque elas não têm um mapeamento dos custos fixos, dos custos variáveis que a empresa apresenta. Ou seja, até na própria formação do preço do produto ou do serviço, eu tenho lá que conhecer quais são os meus custos fixos da minha empresa, quem são os custos variáveis e despesas variáveis da minha empresa. Eu tenho que saber qual é a minha margem de lucro desejada, de acordo com a realidade do cenário que se apresenta. Eu preciso saber quais são as despesas administrativas, despesas financeiras que eu estou incorrendo, a depreciação. Tudo isso monta o preço. Então, se eu não tenho esse mapeamento de quais são os custos envolvidos no meu processo produtivo ou as despesas envolvidas no meu processo produtivo, eu não consigo nem sequer precificar corretamente. O que é fundamental porque, com base numa boa análise de custos, eu consigo ter um ponto de equilíbrio de vendas, que eu consigo saber qual é a quantidade mínima que eu preciso vender para ficar no 0 a 0, ou eu preciso saber qual é a minha margem de contribuição por produto, porque às vezes o meu produto X ele tem uma margem de contribuição, o outro produto Y tem uma margem de contribuição diferente. Então, na verdade, o que é a margem de contribuição? O preço menos o custo variável. Então, se eu não conhecer o custo variável por produto, eu não vou saber quanto que cada produto agrega na sua margem de contribuição, quanto que ele contribui para pagar os custos fixos. Então, isso é fundamental
para o empresário, até para definir qual é a quantidade mínima que eu preciso vender para cada negócio. A gestão tributária, a escolha de um bom regime tributário, ele é fundamental para poder justamente aproveitar uma série de benefícios e exclusões na tributação que são permitidos, alguns até permitidos legalmente e outros até como forma de elisão fiscal, ou seja, vai aproveitar uma brecha na lei para poder ter alguma possibilidade de ganhos tributários. Por exemplo, no lucro real, eu tenho uma exigência, né? Geralmente é obrigatório para as empresas que faturam aí acima de 78 milhões, né? Mas é um regime tributário que exige uma contabilidade estruturada, exige, por exemplo, toda uma série de documentações que comprovem, escriturações contábeis que comprovem toda a documentação formal que a empresa pratica. Porém, ela oferece também, esse regime, uma possibilidade de exclusões da base de cálculo do imposto de renda, como, por exemplo, eu aproveitar a depreciação, né? Ao mesmo tempo, eu compensar prejuízos em períodos subsequentes, né? Em lucros futuros, ou seja, uma empresa que tem muita empresa que compra outra, incorpora outra empresa com prejuízo e aproveita o prejuízo dela para compensar tributariamente em períodos subsequentes, né? Muitas empresas utilizam essa forma. Tem empresas que, por exemplo, pegam despesa financeira de banco, pegam empréstimo de banco, pagam juros e aí abate o imposto de renda. Então, tem uma série, você vê no mercado, muitas empresas, por exemplo, que praticam aí até mudança de nomenclatura. Um exemplo é aquele bombom do Serenata de Amor, que mudou, passou de ser bombom, passou a ser wafer. Por quê? Porque a categoria de classificação contábil gera uma tributação menor se ele é wafer do que bombom. Então, na verdade, isso tudo ajuda, né, para poder ter uma margem melhor. Então, nesse caso, é um caso que a escolha do regime tributário pode ser do lucro real, do lucro presumido do Simples Nacional. Isso me possibilita uma série de possíveis deduções. E, claro, cada regime tem a sua particularidade, que eu posso aproveitar alguns benefícios tributários, alguns voltados no imposto de renda, outros vinculados lá à CSLL, outros utilizando o imposto sobre venda. Então, cada regime tem a sua particularidade. Por isso que a empresa, ao escolher o seu regime tributário, é muito importante que ela faça um estudo para ver qual é aquele regime que me possibilita uma tributação mais adequada e menor, para que possa ter mais margem de lucro. O tamanho dessa empresa determina, muitas vezes, qual é o regime tributário que ela se enquadra, né? Ou a natureza dela também. Por exemplo, bancos, instituições financeiras em geral, e empresas públicas, elas precisam ser do lucro real, né? Elas têm uma obrigatoriedade de ser lucro real, né? Mas outros tipos de empresas que faturam, por exemplo, até 4 milhões e 800, elas podem optar pelo simples e podem optar também pelo presumido. Só que a ideia é o quê? Você comparar como seria a tributação dessa empresa se ela fosse do presumido, como seria essa tributação dessa empresa se ela fosse do Simples Nacional e como seria se fosse essa empresa do lucro real. Então, a partir daí, eu consigo ter uma ideia de qual aquele regime que me favorece mais para que haja uma sobra de recursos para que eu consiga investir, para que eu consiga ampliar meu parque fabril, ou ampliar meu portfólio de negócio, né? Fazer um reinvestimento no negócio dela. Porque aquela que tem menos carga tributária, ou aquele regime que me possibilita, né, uma maior dedução de imposto de renda ou de tributos em gerais, ele me possibilita que a empresa tenha uma margem de valor agregado maior. Por exemplo, um erro muito comum que é praticado por muitas empresas é a contratação de um software que resolva, um do ERP, que resolva os problemas da empresa, mas sem mapear processos que a empresa tem. Por exemplo, às vezes a empresa contrata uma ferramenta de software muito caríssima, customizada, ok, mas quando a ferramenta chega na empresa para sua aplicação, né, nos negócios da empresa, ela esbarra numa necessidade de realmente mapear primeiro os processos, a cadeia produtiva que ela tem, né? Então, às vezes eu compro uma ferramenta maravilhosa, uma Ferrari, mas a Ferrari não se adequa aos meus processos. Então, eu preciso primeiro entender qual é o meu processo de produção, qual é o meu processo de venda, para depois customizar essa ferramenta de acordo com a minha realidade que eu preciso para poder atender uma ferramenta de TI que seja mais adequada ao meu processo produtivo. Isso é um erro muito comum. Um outro erro muito comum é a questão de fazer planejamento estratégico e redefinir meta no meio do caminho, né? Às vezes, no início do ano, eu defino uma meta de planejamento, por exemplo, uma meta de lucratividade da empresa. A meta de lucratividade da empresa vai ser 18%, ok.
Mas, quando vai chegando setembro, outubro, eu vou rever a meta para quê? Para atingir ela. Isso não é possível. Qual é a acuracidade que eu estou medindo aí? Nenhuma, porque quanto mais eu mantenho minhas previsões iniciais, meu baseline no início, a minha meta do início do ano, mais eu vou testar se minha área de planejamento tem acuracidade na escolha da meta correta. Né? Se eu ajusto a meta próximo do final do ano para justamente atingir a meta, eu não estou medindo performance da minha área de planejamento. Né? A não ser que seja algo, por exemplo, alguma questão sistêmica, como foi a Covid, como foi uma questão que envolva aí, guerras ou então alguma situação pandêmica, isso aí realmente é uma coisa sistêmica que pode exigir essa redefinição. Mas, fora isso, muitas empresas cometem o erro de redefinir a meta no meio do caminho para que aquela meta seja atingida. Isso é um grande problema que a gente visualiza. Terceiro problema é justamente essa dificuldade que muitas vezes na área de projetos, por exemplo, a área de projetos analisa a viabilidade econômico-financeira. Então, muito gestor de projeto encara as entradas de um projeto, ou seja, o caixa que vai entrando para um projeto como sendo faturamento. Onde, na realidade, o caixa não é faturamento. Existe uma transformação imensa do faturamento até chegar ao caixa. Né? Por isso que é uma análise financeira que tem a ver com caixa. Então, para eu chegar no caixa, eu preciso pegar o faturamento, tirar custo, tirar despesa, tirar imposto, tirar investimento, tirar capital de giro para chegar no meu caixa. E muitas vezes a perspectiva, quando eu uso o faturamento como uma entrada de caixa, eu superestimo o projeto, boto o projeto como se fosse uma grande taxa de retorno, porque eu estou encarando as entradas não como caixa, sim como faturamento, que é bem diferente, como a gente está falando. O risco quando a empresa adota esse tipo de problema, vamos dizer, essa visão míope, é justamente superestimar os projetos de investimento que ela vem a fazer, a viabilidade dele. Por exemplo, um projeto que eu uso o faturamento como entrada de caixa, eu vou estar superestimando tremendamente os valores daquele projeto. Ou seja, colocando as entradas do projeto como sendo algo altíssimo, que não reflete o que de fato vai estar no caixa da empresa. Ou seja, a viabilidade dele fica muito alta frente ao que realmente ele vai dar de retorno. Então, essa é uma grande problemática que muitos gestores de projeto confundem essa visão. Na verdade, as soluções financeiras são variadas. Quando a gente fala, por exemplo, de estratégias financeiras, nós falamos de estratégias financeiras do ponto de vista operacional, que seria, por exemplo, olhar para uma política de estoque, fazer uma precificação correta, olhar para o ponto de vista de gestão de vendas, para quem eu vou vender, estudar o meu mercado. Porque, às vezes, por exemplo, você vender negócio para uma região de São Paulo é totalmente diferente de você vender para uma região de Tocantins. Você precisa estudar o que o cliente da região de Tocantins ele enxerga como atributo de valor e o que o cliente da região de São Paulo enxerga como atributo de valor, porque nem sempre é preço. Muitas vezes, o preço é o que se paga, o valor é o que se percebe. Então, essa visão ela é uma visão diferente. Eu entrego um produto ou um serviço para alguém de uma determinada região, o que ele percebe de valor pode estar vinculado a algo que não seja de fato preço. Né? Pode ser qualidade, pode ser prazo, pode ser disponibilidade, pode ser uma série de valores, inclusive status. Né? Então, essas estratégias financeiras são do ponto de vista operacional, né? Que se deve olhar política de estoque, política de vendas, né? E precificação. Né? Outro tipo de estratégia financeira que se observa é investimentos. Né? Como é que uma empresa vai querer investir sem fazer um estudo de viabilidade financeira do mercado que ela vai entrar? Mesmo que seja investimento financeiro, eu preciso olhar quais são os papéis que estão rendendo na economia atual, e aí eu vou olhar para o cenário econômico para justamente ver o quê? Daqueles papéis financeiros que estão sendo oferecidos, qual aquele que tem maior vantajosidade de acordo com o cenário econômico? Né? Ou então, se for uma máquina, um equipamento que eu vou comprar, ou um mercado novo que eu vou entrar, como é que eu vou poder... Eu preciso antes estudar esse mercado para ver quem é o público-alvo, qual é o retorno esperado daquele pessoal, o que eu espero daquele negócio, quem que de fato eu vou atacar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para captar clientes. Então, isso são estratégias que vão definir o quanto eu vou colocar de capital ali, de investimento. Essas são as estratégias financeiras relacionadas a investimento. E, por último, está voltado às estratégias de financiamento. Porque muitas vezes, às vezes com o capital de giro do sócio da empresa, ele não tem aquele fôlego gigante para poder prospectar negócio. E aí, muitas vezes, faz-se necessário
financiar recursos através de uma instituição financeira, seja ela fintech, seja ela cooperativa, seja ela banco. E aí o meu papel é o quê? Comparar taxas de financiamento para ver aquela que seja mais adequada, mais barata para financiar o meu projeto, de forma que a minha capacidade de geração de caixa, ou seja, a minha margem EBITDA, supere esse custo de financiamento tranquilamente. Porque o problema não é pegar dívida ou financiamento. O problema é você honrar esse compromisso, né? Você ter capacidade de geração de caixa para honrar aquele compromisso financeiro assumido, uma vez que isso seja necessário. Porque a sua nota, o seu rating, né, de crédito melhora se você honra, né? Então, se todos pensássemos assim, se tivesse um planejamento financeiro de financiamento junto às instituições financeiras, eu teria muito mais possibilidade de ter taxas melhores junto às instituições financeiras, aos bancos, né? Estaria uma taxa mais moderada, né? E a tendência é que eu me financie de um capital mais em conta, para que eu consiga pagar tranquilamente e ainda consiga alavancar o meu negócio fazendo os devidos aportes de capital na área específica. Normalmente, as empresas precisam de um apoio, de uma assessoria, de uma consultoria, de alguém que inclusive, tenha uma visão imparcial do negócio, que esteja fora da organização. Por quê? Às vezes, as pessoas que estão dentro da organização, elas têm uma visão tão focada no negócio que elas não conseguem enxergar fora da caixa. Então, é importante que eu traga alguém como assessor para que abra os olhos dessa organização e consiga ampliar novos horizontes de forma a pensar fora. Ideias novas é o que é um princípio de finanças, que fortalece aí a capacidade de geração de caixa de todo o negócio. Então, muitas vezes, uma assessoria, uma consultoria ou um treinamento potencializa essa visão diferente que pode levar uma empresa a inovar nos seus processos, inovar no seu produto, inovar no seu negócio, né? Ou, às vezes, até ampliar a market share, né? Que leva ela a ampliar a capacidade de entrega. Nós estamos diante de um país, o Brasil está numa situação atualmente onde o risco da economia vem crescendo bastante. A gente está vendo aí o cenário fiscal bastante desancorado, ou seja, a meta fiscal não sendo atingida, né? Na verdade, quando se iniciou o compromisso da meta fiscal era que houvesse um déficit zero, né? E depois esse déficit zero foi sendo, vamos dizer assim, alargado. Na verdade, hoje nós estamos com uma estimativa de fechar o 2024 com um déficit de 68 bilhões de reais, né? Então, toda essa questão fiscal de não compromisso da parte fiscal tem levado a inflação a aumentar. A taxa Selic do Banco Central recentemente subiu, com estimativa de alta para 11,75 no final do ano. Ano que vem, essa taxa continua num nível de 2 dígitos, 10,75. Então, o empresário que é um empresário produtor, né, pessoal agro, pessoal que é da indústria, que precisa fazer investimento, ele vai buscar uma fonte de financiamento, mas vai encarar uma taxa de juros um pouco mais cara, né, no seu financiamento produtivo. Resultado, quando ele vai numa instituição financeira, ele vai ter um juros mais elevado, vai ficar mais difícil dele investir na produção. Então, isso é um cenário que, quando aumenta a Selic, o custo de capital cresce e os financiamentos produtivos ficam também mais elevados, porque os bancos seguem a tendência da Selic, né? Isso acaba encarecendo o investimento na produção. Por outro lado, qual é a oportunidade? Quando a Selic aumenta, ao mesmo tempo, o rendimento dos papéis financeiros aumenta. Então, os investidores que gostam de aplicar em renda fixa, por exemplo, no momento atual é um momento propício. Por quê? Está pagando bem, porque à medida que a Selic aumenta, o rendimento dos papéis financeiros também está subindo. E aí é uma oportunidade de você aplicar, né, dinheiro no mercado financeiro, no renda fixa, para poder ganhar com duas coisas, ou com essa Selic elevada, ou também com a expectativa de alta de inflação futura, que tem muitos papéis que pagam ganhos reais, ou seja, pagam a inflação. E, em vez de você sofrer com a inflação como consumidor, você ganha junto com ela ao aplicar dinheiro no mercado financeiro em papéis atrelados à inflação. Então, é uma oportunidade, né? Hoje nós estamos numa economia onde o fôlego fiscal está grande, o governo está gastando muito dinheiro, estimulando o crescimento do país. Tanto é que a nossa taxa de crescimento do PIB está 3% para o final do ano. Até tem alguns órgãos que estão dizendo 3,1%, 3,2%. Tá? Mas ano que vem, o PIB já dá uma decréscimo, cai para 1,9%. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o fôlego fiscal
está ficando vazio. O governo tem recursos hoje para investir, né, fazer apoio, tem um plano Safra, plano Desenrola Brasil, né, uma série de planos, né, o plano de aceleração do crescimento, mas esses planos estão financiando a curto prazo. No longo prazo, essa fonte já não vai ser tão grande assim. Então, o empresário já tem que se preparar, fazendo reservas para guardar dinheiro para esses tempos de vacas magras que são possíveis no futuro, para poder se proteger da recessão. No mundo agro, por exemplo, o mundo agro ele tem se especializado muito na área de investimentos financeiros, como derivativos, contratos futuros de safra, né? Se proteger de oscilações de mercado de preço de café, de soja, de commodities, para que esses preços eles oscilam com o mercado. Então, às vezes eu faço travas, contratos futuros de compra ou de venda desses específicos produtos, chamados as opções de compra, opções de venda, de forma que eu mantenha aquele valor um pouco mais rígido, para que eu não sofra com a mudança, porque toda essa questão de queimadas, né, chuvas, tem afetado muito a cotação a cotação da safra agrícola. E se o empresário não se protege com isso, conhecendo melhor esses instrumentos financeiros vinculados que travam a oscilação desses produtos, é uma forma de se proteger, né, que ele tem ali para se proteger. Outra forma dele fazer reserva é destinar um pouco mais a reserva de contingência, contabilmente, todo lucro, nem todo lucro é distribuído, tem parte desse lucro que ele vai obrigatoriamente para a reserva legal, mas tem outro lucro, uma parte desse lucro que pode ir, por exemplo, para uma reserva de contingência, uma reserva que de risco para aquela empresa, caso venha passar esse ciclo econômico, né, de expansão e venha para uma fase de declínio, a empresa dispõe de recursos ali necessários para poder cobrir essa diferença. Ou ela pode também, numa instituição financeira, tomar um empréstimo, desde que o custo esteja dentro da capacidade de geração de caixa dela, né, de retornar esse investimento de forma tranquilamente. O problema que não dá é a empresa não vende muito e, ao mesmo tempo, vai lá pegar empréstimo. Ela se endivida, ela se descontrola financeiramente, gerando inadimplência e gerando maior risco empresarial. Acho que na transformação digital é uma transformação inevitável, as empresas estão caminhando para cada vez mais captar clientes através de ferramentas que potencializam aí tanto a carteira de clientes quanto o market share, mas eu acho que por trás dessa ferramenta tem pessoas que justamente devem pensar nas melhores estratégias e no atendimento humanizado dessas ferramentas. Porque a estratégia dessas ferramentas ela é muito importante, mais importante às vezes do que a operacionalização dessa ferramenta. A estratégia de qual é o público que eu vou atacar, como eu vou atacar, né? Será que é porque a grande parte de riscos de estratégias são por erro, né? Erro de decisão. O exemplo é o chatbot nas empresas, onde eu tenho às vezes um chatbot que não tem nada humanizado, que responde exatamente uma coisa diferente do cliente perguntou, levando a uma insatisfação muito grande, né, do negócio. Então, assim, é muito importante que as empresas se transformem digitalmente para poder potencializar vendas, mas não esquecer que por trás do consumidor e do gestor tem pessoas que formulam estratégias de compra e de venda.